Bom dia, boa noite, já estava dando bom dia. Tamanha alegria de estar hoje a um mês do primeiro dia do terceiro Regenera Brasil. Vocês sabem que o terceiro Regenera Brasil assim, para mim é um marco na minha medicina, porque eu tenho dentro de mim essa obrigação de levar aos colegas o que há de mais moderno em medicina. Eu tenho dentro de mim essa obrigação de transmitir para os colegas aquilo que eu aprendi a vida inteira. Eu que estudei numa federal, se não fosse numa federal não teria estudado medicina, e que fui agraciado sendo acolhido por vários colegas ao longo da vida, e que entrei nessa seara das células-tronco por um convite muito inusitado no meio dos corredores do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF em Niterói, a convite da doutora Neide Calil Gaspar, que era a chefe do serviço de dermatologia, me convidando então para entrar para uma pesquisa de fibroblastos. E dos fibroblastos chegamos às células-tronco e, bom, estamos aqui hoje no terceiro Regenera Brasil, nessa live que hoje discute depressão. Depressão, essa entidade clínica que é uma das que aponta maior refratariedade aos tratamentos convencionais. E por que será? Bom, fica fácil da gente entender, né? E questionar o seguinte: será que esses tratamentos estão com protocolos corretos? Porque uma refratariedade tão grande, a gente suspeita. E efetivamente é sobre isso aí que eu quero conversar com os senhores. Você vê pessoas preocupadas em passar antidepressivos de última geração e uma quantidade de combinações aí fantásticas de antidepressivos e de excitadores do sistema nervoso central para quem tem depressão. Mas aonde começa a depressão? Bom, segundo as pesquisas modernas, a depressão começa no intestino e na falta de liberação de isoenzimas musculares. Ou seja, na base do tratamento da depressão, na base do protocolo de tratamento de toda e qualquer depressão, haveria de ter revisão da microbiota, ajuste, regularização dessa microbiota. E isso se faz com os testes IgG alimentar. Veja bem que não é IgE. IgE é um teste que mede reação alérgica. IgG é um teste que mede intolerância. Então, o teste IgG alimentar é básico para o tratamento de depressão. Ali você vai descobrir vários alimentos que mantêm esse paciente inflamado. Faz uma pesquisa aí na sua casa, no seu meio de amigos, entre os colegas que trabalham com você em hospitais e clínicas. Todos aqueles que têm depressão, pergunta como é que é o intestino dele. Você vai ver que o intestino é problemático. Muitos até referem: doutor, quando eu vou eliminar fezes, ao invés de ser pastosas e tubulares, sai aquele cabritinho. Isso é a maior prova de uma intolerância alimentar. E você vai ver que essa inflamação não é só da mucosa intestinal. Ele cursa com inflamações em mucosas do corpo inteiro. Por isso é um paciente que se queixa de rinite, é um paciente que se queixa de dor de cabeça, é um paciente que se queixa de dores musculares, é um paciente poliqueixoso. Esse paciente está inflamado. Lembrando aos senhores o ditado cunhado por um alemão, ganhador de um prêmio Nobel, que dizia que não existe doença no ser humano que não comece no intestino e que, se não tratar o intestino, não adianta querer tratar nenhuma das nossas doenças. Por isso, sempre olho no intestino. Então, eu recomendo aos senhores o teste IgG alimentar, e aqui parabenizando o grande professor bioquímico, Dr. Lúcio Lemos. Dr. Lúcio Lemos é um guerreiro nisso, está comigo desde ali do final dos anos 90, importando testes fantásticos para o Brasil, entre eles esse de teste de IgG alimentar. Proprietário, mestre
e professor do Lemos Laboratório, cuja sede principal é Juiz de Fora, mas hoje se encontra em São Paulo e espraiado em todo o Brasil. Outro teste muito importante, o Copromax. Nós temos que analisar as fezes desse paciente. Nós temos que entender o que esse paciente digere, o que esse paciente não digere. Será que esse paciente sofre de uma intolerância histamínica? Você já ouviu falar em intolerância histamínica? Isso acaba com a qualidade de vida de uma pessoa. E a gente acha que aquilo é parte da depressão ou que é um achismo ou uma invencionice psicológica daquele paciente. Não, senhores, não é. É um fenômeno químico que começa no intestino e acaba com a qualidade de vida desse paciente. Então, quando vamos tratar depressão, primeiro temos que ter o apoio ou de um nutrólogo, ou de uma gastro, ou de uma super nutricionista, muito interagidos nessa questão, né, do leaky gut, ou seja, aquele intestino que vaza, só que vaza para dentro. Por que ele vaza para dentro, senhores? Porque a inflamação intestinal, ela altera a proteína K que mantém as células da mucosa intestinal juntas. Por isso ela abre, criando aí um permeio para a passagem de bactérias, de vírus, de fungos e de várias substâncias tóxicas. Causam até dores de coluna. Tem estudo em inglês mostrando isso. Então, nós temos que descobrir quais alimentos estão inflamando esse paciente. Nós temos que livrá-los disso. Qual é o tratamento para isso? Livrá-los de toda a sorte daqueles alimentos que saem no exame, bem como de seus derivados. Ou seja, saiu lá que ele é intolerante a leite, né? Bom, leite é leite de mamífero. Obviamente que ele é intolerante à proteína central do leite dos mamíferos, que é a caseína. Então ele não pode mussarela de búfala, ele não pode esses produtinhos que tentam empurrar para os nossos pacientes. Não, é lact-free. Ninguém tem intolerância à lactose. Não é o açúcar o problema é a proteína. Então, você tem que tirar todo e qualquer derivado de leite, porque o problema é a proteína estrutural do leite, de mamíferos, né? Então não adianta, não, mas é leite de cabra, é leite de égua, zero chance. Tem que tirar por no mínimo 18 meses. Ao contrário das alergias, as intolerâncias, elas têm tratamento e revertem, né? Então, o que acontece? Depois de 18 meses em abstenção de comer aquele alimento e seus derivados, alguns pacientes toleram a reintrodução gradual daquele alimento. Alguns. Eu, por exemplo, tenho um filho de 25 anos, ainda estudante de medicina, né? E que não pode comer carne de jeito nenhum. Se ele comer carne, arruína a vida dele uma semana inteira, 10 dias. O garoto fica assim, totalmente fora do ar. Então, tem pessoas que essa intolerância vai além daquilo que é o convencional. Mas você tem que tratar o intestino. Segundo, o paciente com depressão tem que malhar. Tem que malhar mesmo. E tem que malhar os 3 fundamentos do exercício. Não só um treinamento de força, como um treinamento aeróbico, né? Como corrida, escada, transporte, caminhadas montanha acima, essas coisas, ou natação, que é o que tem menos impacto, e também o alongamento, porque o alongamento mantém a saúde das articulações, e isso é fundamental. Bom, você então, corrigindo o intestino e fazendo com que esse paciente malhe todo dia, daí você está apto a tratar a depressão desse paciente. E no que as células-tronco, senhores, podem ajudar nesse tratamento? Então, primeiro você tem que fazer o preparo do terreno biológico. Preparo do terreno biológico, vou novamente dizer aqui para os senhores, é exatamente isso. Eu trato o intestino desse paciente, coloco o paciente para malhar, corrijo alguns hábitos de vida, né? Livrando-os de droga, de cigarro, de álcool, ajustando o sono desse paciente,
ajustando a carga hídrica, a carga de água diária para esse paciente, e daí eu vou poder contar com as células-tronco. E essas células-tronco, elas, nesses pacientes depressivos, elas entram por 3 vias. A via endovenosa, a via intratecal, normalmente o acesso é ali por L2, né, que você acessa o líquido raquidiano, tem que ser feito em centro cirúrgico, com asepsia total, com pessoa muito bem treinada para fazer isso, e inalatório. Por quê? Porque depois de ter feito o intratecal e o endovenoso, ainda não sabemos explicar muito, mas quando você faz o inalatório, pela via transfenoidal você também atinge muito o cérebro. E quando você atinge o cérebro, o que muda nesse paciente? Algum dos senhores arrisca falar? Pois eu vou dizer para os senhores. Muda, atinge e corrige o sistema linfático desse paciente. Coloca aí no teu Google, coloca aí no teu PubMed. Linfático, sistema linfático. O cérebro, senhores, ele não tem um sistema linfático. Eles têm um sistema linfático. Assim que ele limpa as suas estruturas, assim que ele tira células zumbis, assim que ele promove regeneração das suas estruturas. Esse, senhores, é o segredo de por que as células-tronco atuam em doenças como Alzheimer, Parkinson, as outras demências, autismo, corrigindo o sistema linfático. Você conhecia isso? Pois no terceiro Regenera Brasil você vai ver palestras sobre isso, sobre o sistema linfático, e vai ficar encantado, porque eu garanto que isso é uma novidade para você. E, bem, corrigindo o sistema linfático desse paciente, primeiro você vai conseguir remover aquela carga de medicamentos que muitas vezes foram tomados desnecessariamente ou fora de um cronograma acertado, né? Por quê? Porque o paciente, ao invés de corrigir a base, que era o intestino e a falta de ginástica, ele partiu logo para medicações que impregnaram o seu cérebro e não causaram efeito nenhum. Por quê? Porque 99,9% dos neurotransmissores são feitos no intestino. Então, sem um intestino saudável, não se trata depressão. Depois você também tem que corrigir essa mucosa, né, que está sofrendo desse leaky gut. Então você tem que corrigir essas microfendas, você tem que fortalecer essa proteína K estrutural que mantém a junção dessas células caliciformes aí, dessa mucosa. E como é que você faz isso? Bom, com o uso de alguns suplementos, como por exemplo resveratrol, coenzima Q10, piquenogenol, ômega 3, vitamina C, enfim, você vai ver, não tem nada de especial, mas você tem que usar por pelo menos 6 meses até essa mucosa ficar íntegra novamente. E a célula-tronco, porque a célula-tronco vai, e como a célula-tronco tem essa característica anti-inflamatória, angiogênica, fazendo uma neovascularização positiva, como as células-tronco são regenerativas pelos 2 princípios, um é paráquero e o outro por se transformar numa célula do próprio tecido e começar ali as replicações assimétricas, as únicas que existem no ser humano com a aplicação dessas células-tronco mesenquimais halogênicas, elas regeneram toda essa mucosa. E daí você vai ver o milagre acontecer. O teu paciente desabrocha e essa depressão, que se traduz em preguiça, em adinamia, em falta de sono, em sono irregular, em falta de humor, em choros incoercíveis, isso vai passando. É óbvio que não existe nada automático, não é nada do dia para a noite, mas existem conquistas diárias que nós temos que estar do lado do paciente e sabendo o que está acontecendo para informar a família como esse paciente pode melhorar cada vez mais. Porque um dia perdido com depressão é um dia perdido nesse paraíso de viver que é a Terra, esse presente que Deus nos deu para desfrutar. Mas vamos lá.
E o que mais nós vamos ver nos intestinos? Por exemplo, no terceiro Regenera Brasil, você vai ver o Dr. Richard Budd, que vem dos Estados Unidos, dizendo como ele trata doenças inflamatórias ainda mais graves, como o Crohn no intestino, e trata com células-tronco. Você vai ver o professor Kaiser Jr. tratando alterações de mucosa intestinais graves com células-tronco. Olha aí, você sabia que se tratava Crohn com células-tronco? Você sabe qual é a técnica que se entra? Você sabe como que se entra nessa mucosa? Pois é, isso tudo você vai aprender e vai mexer com a sua cabeça no terceiro Regenera Brasil. Todos nós sabemos que um congresso ele tem um caráter informativo e você vai sair com informações que vão te deixar completamente mexidos, porque o Regenera Brasil tem essa função de dar um sacode no médico, de dizer para todos nós o seguinte: acorda, a medicina mudou. A maior revolução tecnológica da medicina são as células-tronco. Se você não se aprofundar nesses conhecimentos biológicos do que são células-tronco, se você não aprender como tratar, como abordar cada tecido da maneira correta, no tempo correto, com a dosagem correta, você vai ficar para trás. Eu de vez em quando recebo colegas que são no mínimo minimalistas, né? Os caras dizem: não, Tércio, fulano de tal trata com pouquíssimas células. E quais são os resultados dele? Pouquíssimos. Não existe inventar número. Esses números já foram descobertos. Existe aprender e tentar melhorar isso. E é para isso que você está convidado. Venha aprender conosco. Por exemplo, vocês veem aqui que no grupo nós temos o Dr. Rodrigo Gontijo, uma fera lá do Espírito Santo. Dr. Rodrigo Gontijo me deu o prazer de estar comigo no centro cirúrgico, nos vendo tratar. Obviamente que a cabeça dele saiu totalmente diferente. Aquilo que ele sempre fez para tratar uma dor articular mudou. Ele simplesmente não repete mais, porque ele sabe que nós temos mecanismos muito mais poderosos de levar conforto e qualidade de vida para esses pacientes. E é isso que você também tem que aprender. E nós estamos nesse congresso para trocar ciência. E você vai ter essa oportunidade de trocar ciência com colegas extremamente experientes. Anteontem um colega me perguntava: mas Tércio, e regeneração de cartilagem? Eu vou ver isso? Sim, vai ver a apresentação do professor Carlos Henrique Bittencourt, 20 anos de follow-up em regeneração de cartilagem. Senhores, 20 anos de follow-up, acompanhados aí com exames de imagem, né, com ressonâncias magnéticas e outras pesquisas. Vocês vão ver os 3 materiais biológicos sendo aplicados na maioria dos casos. Vocês vão ver o PRP-PRF, a fração estromal total e o nanofet, e ainda vão ver as células-tronco mesenquimais halogênicas. Os senhores estão num congresso que, por exemplo, está para lançar 2 trabalhos indexados para prêmios que o Brasil ainda não conquistou. Um com a regeneração de ovários para mulheres que tiveram falência ovariana precoce ou menopausa precoce e ficaram privadas. Vocês vão ver um caso real que está acontecendo agora na clínica. A paciente vai ficar grávida agora, depois de 8 anos em menopausa. Você já pensou em fazer isso? Isso é totalmente diferente do que todos nós aprendemos nas universidades e que ainda continuam ensinando nas faculdades de medicina. Os senhores vão ver, por exemplo, que existem retinólogos trabalhando conosco que hoje trabalham com células-tronco para corrigir a degeneração de mácula e a atrofia de mácula, que hoje são a maior causa de cegueira. O senhor já pensou numa coisa dessa, meu amigo? Regenerar a mácula de um paciente, a retina de um paciente com células-tronco? Esse trabalho vai ser mostrado não só no Congresso da USP ano que vem, como no Internacional de Retina.
Nós estamos falando de um congresso, senhores, que está aportando para a medicina atual ferramentas nunca antes imaginadas. E você tem que estar no meio. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que dentro da sua área, seja a sua área qual for, você vai enxergar possibilidades de tratamentos com as células-tronco que você jamais teria pensado. Por exemplo, tratar ovários de mulheres com menopausa precoce ou com falência ovariana foi uma ideia que surgiu dentro do Regenera Brasil do ano passado. Eu chamei os especialistas, propus. Eles ficaram assim meio atordoados, me achando com cara de maluco, mas começaram a dar Google, né, a entrar no PubMed e viram que vários colegas do mundo estavam tentando. E nós conseguimos entrar nos ovários, na córtex dos ovários, guiados com ultrassom, sempre com ultrassom, isso é uma outra coisa que você aprende nos cursos pós-congresso, e os resultados são totalmente encantadores, totalmente maravilhosos. Então, eu volto a dizer, o terceiro Regenera Brasil, nos dias 28, 29 e 30 de novembro, aqui em São Paulo, e hoje falta um mês, eu estou muito feliz com isso, muito feliz. É o terceiro ano de um trabalho totalmente árduo, acompanhado da minha belíssima e querida esposa, a doutora Marta Líbia, que eu levo esse trabalho ao ar, é um compromisso meu com os colegas, eu que tenho o prazer de estar envolvido com a pesquisa e com o trabalho de células-tronco há 41 anos, sim, desde 1984, na UF, no Hospital Universitário Antônio Pedro, e vários colegas que eu chamo para que possamos transmitir tudo isso que aprendemos nesses 40 anos de trabalho e muita pesquisa para chegar aonde estamos. E eu tenho certeza que os senhores, com a cabeça fresquinha, dotado de conhecimentos que não são nossos, dentro da área dos senhores, vão saber levar esse bastão adiante. O falecido, querido, saudosíssimo professor Ivo Pitangui, uma vez me disse assim: Tércio, nós temos como médicos de ter a grandeza de passar o bastão com elegância, passar o bastão do conhecimento com elegância. Porque eu me lembro que naquela década de 70, década de 80, muitos o questionavam: pô, por que você passa todo o seu conhecimento? Porque eu não vou ficar aqui para sempre. E a cirurgia plástica brasileira vai ficar muito melhor do que essa que eu comecei, porque os colegas vão além. E eu tenho certeza que os senhores vão além, dentro da especialidade de vocês. Então, se inscreva agora, terceiro Regenera Brasil. Esse congresso é imperdível. Ele é disruptivo, ele é surpreendente, ele é agregador, ele cria um network fantástico com pessoas que fazem aquilo que você nunca imaginou que pudesse ser feito. Por isso, se inscreva agora. E você que trata depressão, essa doença que é uma das maiores preocupações da Organização Mundial de Saúde, pelo altíssimo índice de refratariedade a tratamento. Sim, chega a 70% o número de pessoas que, tratadas com toda a sorte de antidepressivos, não apresentam resultado. Vamos aprender a tratar a partir do intestino, a partir dos exercícios, corrigindo essa mucosa gastrointestinal, aprimorando a alimentação, corrigindo o regime de sono, corrigindo a carga hídrica, corrigindo os estímulos durante o dia. E daí preparou o terreno biológico, pode colocar as células-tronco, porque nessa hora está na hora da estrela, a hora dessas partículas divinas, presentes em todos nós e presentes em todos os cordões umbilicais de todos os mamíferos, fazerem o papel maravilhoso que elas fazem. E é para isso que existe o congresso. E no pós-congresso, você pode fazer os cursos pós-congresso, os cursos hands-on, cursos onde você vai ficar lado a lado com o especialista. E você sai do curso tendo direito ainda a mentorias, onde você, da cidade que você tiver, no espaço que você tenha, você pode entrar
nesse grupo da mentoria, tirar a sua dúvida, ver aquele questionamento que você ainda não encontrou resposta para ele e conversar direto com o especialista. Vários colegas já passaram pela nossa clínica, vários colegas já tiveram lado a lado ali conosco e graças a Deus vários colegas hoje tiveram a sua vida médica transformada porque enxergaram o que os protocolos biológicos são capazes de regenerar na vida dos seus pacientes. Isso é fundamental, senhores, porque a nossa única função como médicos é sermos úteis ao próximo, úteis a ponto de impactar positivamente nas suas qualidades de vida. E nós podemos, desde que saibamos usar os protocolos biológicos da maneira correta, desde que saibamos, antes de usar os protocolos biológicos, preparar o terreno biológico, desde que saibamos conduzir o pós com condutas básicas em casa, por exemplo, o choque térmico, o choque glicídico, o choque de VO2, a presença do infravermelho e várias outras manobras que você também será informado no congresso e que nos cursos você vai ouvir exaustivamente. E eu tenho certeza que a sua medicina irá mudar. Então se inscreva agora. Terceiro Regenera Brasil. Imperdível. Eu estou muito orgulhoso disso, porque simplesmente é um congresso diferente de todos os outros, porque não tem notícia requentada, não tem mais do mesmo. É tudo surpreendente, é tudo novo, é tudo fantástico. E o nível dos palestrantes é primoroso. E para você que ainda tem dúvidas sobre, mas o que o CRM diz disso? Nós teremos na primeira palestra do primeiro dia, depois que eu fizer a abertura, a presença de um médico da Academia Nacional de Medicina, da Câmara Técnica do CFM, que cuida de regulamentação de células-tronco, falando sobre bioética e dizendo qual a posição do CFM. Nós teremos a presença de ex-presidentes e do atual presidente da Anvisa. Então, todas as suas dúvidas, os senhores poderão tirar. Então, venha, mergulhe de cabeça. É a sua chance. É a sua chance de romper a bolha e de sair da mesmice. Você não veio à vida para ser mais um. Você veio à vida para fazer a diferença. E o terceiro Regenera Brasil te dá todas as ferramentas para que você faça a diferença. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela participação e vejo vocês no congresso. Uma ótima noite e até lá.